O dia em que todos passaram a ver a aura. Parte 1. A revelação da aura. Introdução. Imagine uma nova civilização. Uma sociedade não mais regida unicamente pela linguagem verbal, escrita ou corporal, mas por algo muito mais sutil e verdadeiro, a energia que cada ser humano emana. Imagine um mundo em que ninguém pode esconder o que realmente é, onde a alma de cada pessoa se revela em um campo visível de cores e formas que dançam ao seu redor, a aura. Essa não é uma utopia fantasiosa, mas o ponto de partida de uma nova era. A aura, por milênios intuída por místicos, artistas e espiritualistas, deixou de ser invisível para se tornar uma linguagem universal e clara, compreendida por todos. E com essa nova percepção, surgiram novas formas de amar, julgar, viver, curar, confiar e proteger. Mas esse dom, como todo dom, carrega responsabilidades. Com o tempo, descobriu-se que aqueles que haviam cometido certos crimes, bandidos, homicidas, estupradores, pedófilos, assaltantes, estelionatários e outros que transgrediram os fundamentos da vida, perdiam para sempre a capacidade de ver as auras alheias. Não podiam mais interpretar nem sentir a energia dos outros. Sua própria aura, no entanto, permanecia visível para todos, denunciando seus delitos e sua natureza. Assim nasceu a nova civilização da luz, onde a aura era espelho da alma e linguagem das relações humanas. E tudo começou de forma tímida, com relatos isolados. Capítulo 1. O primeiro relato. O menino da escola. Em uma escola da periferia de Curitiba, uma professora chamada Daiane começou a perceber algo estranho em seu aluno de 8 anos, Vinícius. Ele era introspectivo, mas de uma sensibilidade incomum. Certo dia, após uma atividade em grupo, Vinícius levantou a mão e disse: "Tia, a Ana tá mentindo, a cor dela mudou." A turma riu. A professora, com leveza, perguntou o que ele queria dizer. Ela tava azul clarinha, igual quando a gente brinca. Agora ela tá meio verde musgo, igual quando Léo fica com raiva. Curiosa, Daiane passou a observar. Com o tempo, percebeu que Vinícius conseguia identificar emoções, intenções e até estados de saúde dos colegas. Seus relatos batiam com situações reais. Em menos de 6 meses, outros alunos começaram a relatar experiências semelhantes. Era como se a sensibilidade de Vinícius estivesse despertando nos demais. Capítulo 2. O paciente da UTI. Carlos Alberto, médico intensivista em São Paulo, atendeu um paciente em estado crítico de AVC. Era um caso grave. Na terceira noite de plantão, Carlos acordou de um cochilo no hospital com uma sensação estranha. Via ao redor do corpo do paciente um brilho lilás esmaecido que pulsava. Achou que era efeito do cansaço, mas passou a ver o mesmo brilho ao redor de outros pacientes, variando entre tons pálidos, escuros ou vibrantes. Em todos os casos, os tons coincidiam com a gravidade das condições dos doentes e com o estado emocional deles. Após confidenciar isso a uma colega enfermeira, descobriu que ela também vinha notando cores estranhas nas pessoas. O fenômeno cresceu. Em 3 meses, boa parte da equipe da UTI relatava visões semelhantes. Capítulo 3. A vidente cética. Dona Silvia era uma aposentada descrente, vivia no interior do Mato Grosso do Sul. Nunca teve afinidade com misticismos. Mas tudo mudou após um acidente doméstico, onde bateu a cabeça e ficou 2 dias em coma. Ao despertar, passou a ver halos coloridos ao redor das pessoas. Achava que estava com sequelas visuais. Mas o mais impressionante era que essas cores indicavam perfeitamente os estados emocionais e morais das pessoas ao redor. Viu o neto com um tom dourado ao vir visitá-la feliz, mas no outro dia com vermelho opaco, e ele logo confessou que havia mentido à mãe. Viu o pastor da cidade com um marrom viscoso ao redor durante a missa. Descobriu dias depois que ele desviava verbas da igreja. Silvia começou a registrar tudo em um caderno. Tornou-se uma referência local, sem nunca buscar isso. Sua história correu o país, e estudiosos começaram a visitá-la. A cada visita, mais pessoas se descobriam com dons semelhantes. Conclusão da parte 1. Esses 3 casos iniciais marcaram a primeira fase da transformação. A visão da aura, que começara com crianças, médicos e até mesmo céticos, espalhou-se pelo mundo. Com exceção dos criminosos, que ficaram cegos para essa nova linguagem, toda a humanidade passou a ter acesso ao espelho da alma de cada ser humano. Era o começo de uma nova era. A Era da Aura Revelada. Parte 2. Os significados das cores da aura. A evolução da percepção coletiva da aura trouxe consigo uma nova linguagem simbólica. Não se tratava apenas de ver cores bonitas em torno das pessoas, mas de interpretá-las com precisão quase científica.
As tonalidades passaram a expressar não apenas estados emocionais, mas também registros morais, traços psíquicos e energias espirituais. A cor, a intensidade, a densidade e até a textura do campo áurico revelavam tudo, desde uma intenção oculta até um passado manchado por delitos. Com o tempo, sociedades de estudiosos começaram a sistematizar os significados, e em todas as culturas os padrões se repetiam. A seguir, os principais significados das cores e suas implicações. Item vermelho intenso, escuro, quase negro, indício de crimes graves contra a vida, como assassinato, aborto criminoso, genocídio ou matança em guerras injustas. Esse tom, especialmente quando emana calor e densidade, causava mal-estar nos outros. Item vermelho vivo com bordas flamejantes, indica violência em estágio inicial, como agressividade, ódio ativo, sede de vingança ou delitos em preparação. Item amarelo opaco e irregular, mentira, falsidade, estelionato, fraude, traições, manipulação. Item verde musgo denso, inveja, ciúmes patológicos, competição desleal, falsidade emocional. Item azul celeste translúcido, amor sincero, amizade leal, gratidão, empatia. Item dourado radiante, conexão com o divino, sabedoria, compaixão universal. Item cinza esfumaçado ou metalizado, doenças físicas graves ou decadência espiritual. Item roxo profundo com nuances negras, crimes espirituais, seitas manipuladoras, distorção da fé. E não era apenas a cor que importava, a energia da aura podia ser sentida. Quando alguém com aura criminosa se aproximava, as pessoas sentiam náusea, tontura, opressão no peito. Era como se o espírito daquela pessoa exalasse o peso de sua culpa. Capítulo 1. A professora e o homem de aura vermelha. Marta Leite, professora universitária em Belo Horizonte, começou a desenvolver a percepção das cores da aura em meio às suas aulas de filosofia moral. O fenômeno começou de forma sutil. Uma aluna angustiada parecia cercada por uma tonalidade cinza densa. Com o tempo, Marta aprendeu a interpretar as nuances, até que um episódio marcou sua vida definitivamente. Durante uma palestra aberta ao público, um homem de terno escuro entrou no auditório. No instante em que cruzou a porta, Marta sentiu um calor incômodo no peito. Seus olhos se voltaram automaticamente a ele, cuja aura era vermelha intensa, como brasa viva, com bordas escuras que pulsavam como labaredas. O homem sentou-se na penúltima fileira, cruzando os braços, observando com o ar frio. Marta mal conseguia continuar a palestra. Sentia náuseas e uma pressão interna sem causa aparente. Após o evento, discretamente, relatou o ocorrido a uma colega de confiança. 15 dias depois, aquele mesmo homem foi preso. Era acusado de homicídio qualificado, com provas irrefutáveis de que matara a esposa e o filho pequeno em outro estado. Fugira para Minas Gerais para recomeçar. Desde então, Marta tornou-se consultora voluntária de um grupo comunitário que ajuda mulheres vítimas de violência a identificar potenciais abusadores, por meio da leitura das auras e sensações físicas que elas causam. Sua habilidade salvou muitas antes que o pior acontecesse. Capítulo 2. A mentira do executivo. No Rio de Janeiro, um jovem executivo promissor chamado Jonas Rodrigues trabalhava em uma fintech com sede na Avenida Paulista. Era carismático, apresentava-se como transparente e generoso. Ganhava a confiança dos colegas com facilidade. Mas tudo desmoronou quando a empresa adotou uma política interna de incentivo à percepção áurica, como método complementar de recrutamento e seleção. Uma analista júnior, chamada Patrícia, era uma das mais sensíveis. Certo dia, ao conduzir uma reunião com Jonas, ela notou que a aura dele tinha uma coloração amarela opaca, quase podre, com pontos negros flutuando em volta. Era a mesma coloração que ela via em pessoas que mentiam. A sensação de insegurança e desconfiança tomou conta dela. Patrícia decidiu observar com mais atenção. Descobriu incongruências em relatórios financeiros assinados por Jonas. Discretamente, informou o setor de auditoria, que iniciou uma investigação silenciosa. Em 3 semanas, a verdade veio à tona. Jonas havia desviado mais de 1,2 milhão de reais em fraudes contábeis, usando empresas fantasmas e manipulação de contratos. Sua prisão foi um marco. E a aura amarela, desde então, passou a ser sinônimo de alerta para mentiras sofisticadas. Empresas começaram a adotar políticas de desenvolvimento intuitivo entre os funcionários, e Patrícia tornou-se referência nacional em detecção energética corporativa. Capítulo 3. O ciúme que destruiu um casamento. Lara e Diego, moradores de Florianópolis, eram casados havia 7 anos. Externamente, pareciam um casal feliz, mas a convivência era repleta de cobranças, ciúmes e insegurança,
especialmente da parte de Diego. Com o despertar da visão da aura na comunidade local, Lara passou a notar uma mancha verde musgo e escura na aura do marido, que se intensificava sempre que ela saía de casa ou usava o celular. A presença dessa cor era acompanhada de uma sensação opressiva, como se algo estivesse errado mesmo quando tudo parecia tranquilo. Lara tentou conversar com Diego, mas ele negava qualquer sentimento de posse ou desconfiança. A situação chegou ao limite quando, certa noite, ela voltou de um curso noturno e viu o marido com a aura completamente tomada por um tom verde escuro e espesso, quase oleoso, e ao mesmo tempo, um ponto flamejante de vermelho em torno do punho. Ele tentou agredi-la. Mas Lara, já alertada por suas percepções, estava preparada, gritou por ajuda e conseguiu fugir. Chamou a polícia. Diego foi preso por agressão e ameaça. Durante a audiência, foi revelado que ele já havia agredido uma ex-namorada no passado. Lara, hoje, ministra oficinas para mulheres sobre autodefesa energética, ensinando a reconhecer sinais de ciúmes doentios e possessividade antes que se tornem violência física. Conclusão da parte 2. Esses relatos reforçam o poder da aura como instrumento de diagnóstico moral, emocional e até mesmo criminal. Em um mundo onde a mentira, a violência e a inveja deixam marcas visíveis na energia que cada um emana, a sociedade começou a se reorganizar. A justiça passou a contar com laudos energéticos em situações complexas. As escolas ensinaram os jovens a confiar em suas percepções e a cultivar a própria energia para uma convivência mais harmoniosa. Parte 3. Histórias da vida real. Introdução. Com o despertar coletivo da visão da aura, o impacto na vida cotidiana foi profundo e imediato. A transparência energética mudou dinâmicas pessoais, políticas, jurídicas e religiosas, tornando impossível a ocultação das verdadeiras intenções e da essência moral das pessoas. Essa nova realidade trouxe à tona histórias surpreendentes, que desafiaram crenças e instituíram novos padrões de confiança e julgamento. Políticos e auras turvas. Na capital federal, Brasília, a revelação das auras tornou-se uma ferramenta inesperada no cenário político. Durante uma sessão da Câmara dos Deputados, a aura de um político influente, conhecido por discursos eloquentes, apresentou-se com tons acinzentados, nebulosos e marcados por manchas vermelhas intensas, sinalizando corrupção, manipulação e crimes contra a ética pública. Imediatamente, outros parlamentares começaram a questionar suas decisões e alianças. Cidadãos passaram a solicitar que seus representantes fossem submetidos a exames públicos de aura para garantir transparência e confiança. O político, pressionado, teve sua vida investigada a fundo. Escândalos antigos vieram à tona, e ele acabou renunciando ao mandato, antes que processos legais fossem formalizados. 2 casais conectados pelas vibrações. Em Porto Alegre, Carolina e Lucas se conheceram durante uma palestra sobre a leitura da aura. Ambos eram céticos, mas decidiram participar por curiosidade. Durante o evento, perceberam que suas auras brilhavam em tons harmoniosos de azul celeste e dourado. Com o tempo, perceberam que sua conexão ia muito além do físico ou das palavras. Sentiam as emoções e pensamentos um do outro, compreendendo o que não era dito. O relacionamento floresceu e se tornou referência na comunidade espiritual local, mostrando que a sintonia energética é fundamental para o amor verdadeiro. 3 Tribunais de Justiça e Auras. No Tribunal de Justiça de São Paulo, juízes começaram a utilizar a leitura da aura em casos complexos, especialmente em situações de disputas familiares e criminais. Em um caso de guarda de menor, a mãe apresentava uma aura clara, vibrante e estável, enquanto o pai exibia uma aura turva, oscilante e com manchas vermelhas. Essa evidência energética foi levada em conta na decisão judicial, que priorizou o bem-estar emocional da criança, concedendo a guarda à mãe. Em processos criminais, a leitura da aura ajudou a identificar testemunhas não confiáveis e suspeitos com intenções ocultas, fortalecendo a justiça. 4 Igrejas, templos e auras. Em uma pequena cidade do interior, um padre com reputação irrepreensível passou a ser visto com uma aura cinza e marrom, espessa e opaca, durante missas. Frequentadores começaram a perceber sensações de desconforto e dúvidas. Após denúncias e investigações internas, descobriu-se que o padre desviava recursos da comunidade e mantinha relações ilícitas. A congregação se reorganizou, adotando práticas de transparência energética para garantir a integridade dos líderes religiosos. Parte 4. A medicina e a saúde do corpo e da alma, vistos pela aura. Introdução. A percepção da aura revolucionou a medicina tradicional e a espiritualidade, abrindo caminhos para tratamentos mais integrados e conscientes. A aura tornou-se um indicador fundamental do estado físico e emocional,
revelando sinais antes invisíveis a olhos comuns. Essa nova visão possibilitou curas surpreendentes e uma compreensão profunda das conexões entre corpo, mente e espírito. Casos de cura pela aura. Em Salvador, a terapeuta holística Marina Alves atendeu a paciente Ana Clara, diagnosticada com uma doença autoimune rara. Durante as sessões, Marina percebeu que a aura de Ana Clara apresentava manchas cinza escuro, sinalizando um desequilíbrio energético grave. Trabalhando com técnicas de limpeza e harmonização áurica, combinadas com tratamentos médicos convencionais, Ana Clara apresentou melhora significativa. Em poucos meses, sua aura tornou-se clara e vibrante, refletindo a recuperação do organismo. Este caso motivou estudos clínicos que integraram a leitura da aura aos protocolos médicos, ampliando a eficácia dos tratamentos. 2. Depressão e solidão reveladas pela aura. João, morador de Curitiba, enfrentava uma profunda depressão. Amigos e familiares percebiam seu afastamento, mas não conseguiam entender a causa. Um dia, ao participar de um grupo de apoio à leitura da aura, João foi informado que sua energia estava tomada por tons cinza e preto, densos e estáticos, indicando tristeza e isolamento. Com o acompanhamento psicológico aliado a práticas energéticas para revitalizar a aura, João iniciou uma jornada de cura. Lentamente, cores mais claras começaram a surgir, simbolizando esperança e renovação. Hoje, ele atua como voluntário, ajudando outras pessoas a reconhecer os sinais áuricos da depressão e solidão, promovendo prevenção e acolhimento. 3. Espiritualidade e alegria de viver. Maria Helena, de Fortaleza, sempre teve uma aura dourada brilhante, símbolo de sua conexão profunda com o divino e compaixão universal. Após participar de retiros espirituais com foco na energia vital, sua aura intensificou-se, refletindo uma alegria contagiante e vitalidade incomum. Em outra cidade, Paulo, um jovem empresário de Recife, descobriu seu dom para sentir a aura dos outros e, com isso, passou a cultivar diariamente a própria energia, praticando meditação e gratidão. Sua aura azul celeste tornou-se luminosa e estável, atraindo relacionamentos e oportunidades positivas. Essas histórias mostram que, com a consciência e prática, é possível cultivar uma aura saudável e vibrante, refletindo equilíbrio entre corpo, mente e espírito.